Olá, meus queridos amigos e amigas, alunos e alunas. Daremos sequência ao nosso curso de Direito Previdenciário para o concurso do INSS. Finalzinho da aula passada, falávamos acerca da organização da Seguridade Social. Vimos que a Seguridade Social é dividida em três partes: saúde, previdência social e assistência social. E falávamos aqui acerca de cada uma dessas partes. E finalzinho da aula passada mesmo, nós falávamos acerca de algumas características importantes da Previdência Social. E vimos que a Previdência Social, uma característica importante dela é o caráter contributivo. E vimos isso aqui, com base na nossa Constituição Federal. A Constituição Federal, aqui no artigo 201, fala aqui sobre o caráter contributivo da Previdência Social. E explicávamos o que significa esse caráter contributivo. E dissemos o seguinte: ter caráter contributivo significa que para um beneficiário da Previdência ter direito a receber uma prestação da Previdência, é necessário que ele ou alguém de quem ele seja dependente tenha previamente contribuído para a Previdência Social. Então, ter caráter contributivo é a mesma coisa que exigir contribuição prévia. Então, podemos dizer que a Previdência Social tem caráter contributivo. A Previdência Social exige contribuição prévia. Mas é só a Previdência que tem essa característica. A assistência social e a saúde não têm caráter contributivo. Só a Previdência. Aí dissemos, ter caráter contributivo significa, para você ter direito, é necessário que você tenha contribuído ou alguém de quem você seja dependente tenha contribuído. Aí ficou a pergunta no ar: e quem é esse alguém de quem eu sou dependente? Bem, para explicar isso, vamos falar aqui dos beneficiários. Beneficiários da Previdência Social. Os beneficiários da Previdência Social divide-se em dois grupos. Temos o grupo dos segurados. O segurado é aquela pessoa que contribui para a Previdência Social. Existe o segurado obrigatório, que contribui compulsoriamente ou obrigatoriamente. Existe também o segurado facultativo, que esse contribui voluntariamente, não é obrigado a contribuir. Ele contribui porque vê vantagem em ser segurado da Previdência. Mas segurado é aquela pessoa que está contribuindo para a Previdência. E tem o outro grupo de beneficiários, que são os dependentes. Dependente é uma pessoa que tem um vínculo de natureza familiar com o segurado. É um parente do segurado. Pode ser a esposa, o esposo, o companheiro, a companheira, o filho, a filha, o pai, a mãe, o irmão. Bem, teremos aulas que veremos de forma pormenorizada quem são esses dependentes e quais os requisitos para um irmão, por exemplo, para um pai, para uma mãe, ter a qualidade de dependente. Não vamos adiantar o assunto, mas por enquanto fica aí, Os beneficiários da Previdência são os segurados e os dependentes. Então, no caso da Previdência Social, ela tem caráter contributivo. Ela exige contribuição prévia. Então, para um segurado ter direito a receber essas prestações, é necessário que ele previamente tenha contribuído. E para um dependente ter direito a receber prestações, é necessário que o segurado, de quem ele é dependente, tenha contribuído para a Previdência. Então, em poucas palavras, ter caráter contributivo significa isso.
exigir contribuição prévia. É só a Previdência que tem caráter contributivo. No caso da assistência social, nós podemos ver aqui na Constituição o artigo 203 da Constituição Federal, e lá nós vamos ver que a assistência social, aqui ó, presta atenção comigo, artigo 203 da Constituição Federal, nós vemos que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, e observe aqui, ó, independentemente de contribuição. Então vejam, no caso da assistência social, conforme o artigo 203 da Constituição, está bem claro que ela não tem caráter contributivo, porque a Constituição está dizendo que ela será prestada independentemente de contribuição. Então vejam, para um beneficiário da assistência social ter direito a receber essas prestações, aqui ó, essas prestações, não é necessário que ele tenha contribuído. Seja essa prestação um benefício, seja um serviço, se é benefício ou serviço da assistência social, não é necessário contribuição prévia. A mesma coisa acontece com a saúde. Sobre a saúde, aqui na Constituição Federal, nós podemos dar uma olhada aqui no artigo 196. Vamos lá, artigo 196 da Constituição Federal, o que é que diz? Diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, no caso da saúde, o Estado brasileiro é obrigado a prestar todos os serviços de saúde a toda a população residente no Brasil de forma gratuita, independentemente de que essa pessoa tenha ou não tenha contribuído para o regime de seguridade social. Então, caráter contributivo é só a Previdência Social que tem. A saúde não tem caráter contributivo, porque a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Aí essa palavra todos é todos mesmo. Tanto os que contribuem, como também os que não contribuem, têm o direito de receber gratuitamente do Estado brasileiro todos os serviços de saúde. Tá legal? E a assistência social ficou bem claro que ela será prestada independentemente de contribuição. Agora, aqui sobre essa questão da Previdência Social ter caráter contributivo, é importante nós darmos uma olhadinha aqui nesse parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição. Porque aqui tem um dispositivo constitucional que pode gerar alguma confusão com o que nós acabamos de aprender sobre caráter contributivo. Vejamos agora o que diz o parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição. Diz assim, ó: nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a sua correspondente fonte de custeio total. Então vejamos, aqui, quando fala nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social, esse termo Seguridade Social abrange tanto a Previdência, como assistência social, como saúde. Então aqui está dizendo que nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a sua respectiva fonte de custeio total. Então, pode gerar alguma confusão com o que acabamos de aprender. Caráter contributivo, fonte de custeio total. Ter caráter contributivo é uma coisa. Exigir fonte de custeio total é outra coisa. Olha, vamos aprender a diferença. Caráter contributivo, como foi explicado anteriormente, eu só vou ter direito se eu tiver contribuído. Se por acaso eu sou um dependente, eu sou um beneficiário da Previdência na qualidade de dependente, eu só terei direito se aquela pessoa da qual eu sou dependente tiver contribuído. Então, ter caráter contributivo é isso. Exigir fonte de custeio total é outra coisa. Vamos, por exemplo, pegar um benefício assistencial.
vários benefícios assistenciais. Por exemplo, aqui, o mais conhecido talvez seja o Bolsa Família, porque é o que mais a mídia fala, as pessoas falam, a política fala do Bolsa Família e tal. Bem, mas tem outro benefício muito importante, que é o benefício de prestação continuada lá da LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social, que também é um benefício assistencial. Vamos parar nesses dois, só a título de exemplo. Mas imaginem que uma lei tenha criado mais um benefício assistencial. Tipo, auxílio qualquer coisa aí, né? Auxílio aos dependentes químicos. Imagina aí. Um auxílio de 1 salário mínimo para quem queima o baseado, tal, alguma coisa desse tipo. A lei criou. Essa lei que criou é obrigada ela dizer de onde é que vai sair o dinheiro para pagar esse benefício para o pessoal que está queimando o baseado. Eu não estou dizendo que existe esse benefício não, tá legal? Eu estou aqui dando um exemplo que uma lei tenha criado esse benefício assistencial. Um auxílio aos fumadores de maconha. Pronto. Benefício assistencial. A lei tem que dizer de onde é que vai sair o dinheiro. Ou seja, foi criado um benefício, não foi? Foi. Um benefício da Seguridade Social. Então essa mesma lei tem que dizer de onde é que vem o dinheiro. Então tem que criar também uma fonte de custeio. Tem que criar. Como é que cria uma fonte de custeio, professor? É criando uma contribuição social destinada ao financiamento da Seguridade Social, ou aumentando a alíquota de alguma que já exista, ampliando o valor da base de cálculo de alguma contribuição que já exista. Ou seja, vai aumentar a despesa da Seguridade Social? Sim, vai, porque criaram um novo benefício e vai ter que ter dinheiro para pagar esse benefício. Bem, se aumentou a despesa, também tem que, de alguma forma, aumentar a receita da Seguridade Social. Para que isso? Que besteira? Não, é necessário isso. Esse parágrafo 5º é muito importante, porque ele tem o objetivo de manter o equilíbrio financeiro e atuarial das contas da Seguridade Social. Ou seja, esse parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição Federal parte do pressuposto de que dinheiro não nasce em pé de árvore. Não nasce em pé de árvore dinheiro, aquelas notinhas de dinheiro assim pendurada nas folhas, não. Se vai criar uma nova despesa, tem também que criar uma nova receita para que o sistema não entre em falência financeira. Tá legal? Então é importantíssimo esse parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição Federal. Embora muitas vezes ele não é respeitado, né? Muitas vezes criam-se benefícios no âmbito da Seguridade Social sem criar também a fonte de custeio. E ninguém abre a boca para considerar essa lei inconstitucional. Porque a lei que criar um benefício no âmbito da Seguridade Social e não criar a fonte de custeio para pagar esse benefício, essa lei está cometendo uma afronta a esse parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição Federal. Então é uma lei descaradamente inconstitucional, a lei que faz isso. Agora, quem pode dizer que a lei é inconstitucional é o Poder Judiciário. E tem um princípio que rege o Poder Judiciário, que é o princípio da inércia. O que significa o princípio da inércia? O Poder Judiciário só age se ele for provocado. Então alguém tem que provocar o Poder Judiciário para o Judiciário agir. Para o Judiciário dizer, por exemplo, que uma lei é inconstitucional. Então, para o Judiciário dizer que uma lei é inconstitucional, alguém tem que provocá-lo. Como é que se provoca o Judiciário? É ajuizando uma ação judicial. Você vai ao Poder Judiciário, ajuiza uma ação judicial e dessa forma você está provocando o Poder Judiciário a se pronunciar. No caso aqui que nós estamos falando, a dizer que determinada lei é inconstitucional.
Mas esse parágrafo 5º é importantíssimo. Agora, digamos, demos um exemplo. Criou uma lei para o pessoal que é dependente químico ter direito a receber um benefício assistencial. Alguém vai ter que pagar essa conta. Mas eu pergunto, vai ter que ser o próprio beneficiário? Não, porque aqui é um benefício assistencial. E no caso dos benefícios assistenciais, vimos lá no artigo 203 que eles são concedidos independentemente de contribuição. Então, aquela pessoa que vai se beneficiar, não é necessário que ela já tenha contribuído para a Seguridade Social. Agora, como a criação do benefício exige fonte de custeio prévia, exige fonte de custeio total, então alguém vai ter que pagar essa conta. Quem é esse alguém, professor? A sociedade como um todo. Então, depende de quem a lei determinar que vai pagar aquela contribuição que foi criada para financiar esse benefício. Pode ser as empresas, pode ser as pessoas físicas. Então, alguém integrante da nossa sociedade vai ter que tirar dinheiro do bolso para custear o pagamento daquele benefício assistencial que foi criado. Mas como o exemplo que eu dei foi de um benefício assistencial, não necessariamente vai ser o próprio beneficiário. Porque quando se trata de benefícios assistenciais, parte-se do pressuposto que aquele beneficiário ele não tem recursos financeiros para manter a sua subsistência. Então, por isso, ele necessita receber benefícios assistenciais. Então, obviamente, se criou-se um benefício cujo beneficiário vai ser essa pessoa X, obviamente essa fonte de custeio total, do qual o parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição está se referindo, essa fonte de custeio não virá do próprio beneficiário, já que o próprio beneficiário não tem recursos para arcar com aquela fonte de custeio. Então essa fonte de custeio virá da sociedade. Então vejam, não confundam a questão do caráter contributivo, que só quem tem é a Previdência Social, com a questão de exigir fonte de custeio para criar, majorar ou estender benefício. Eu dei um exemplo de criar benefício, mas o que seria majorar? Seria aumentar o valor do benefício ou do serviço. Por exemplo, pegar, por exemplo, assim, o benefício do auxílio acidente. O auxílio acidente atualmente corresponde a 50% do salário de benefício. Vamos majorar? Vamos. Aí o Congresso Nacional aprova uma lei aumentando o auxílio acidente para 80% do salário de benefício. Aumentou de 50% para 80%. Epa! E a fonte de custeio total tem que criar. Porque se for assim, o sistema vai entrar em falência. E não queremos que a Seguridade Social entre em falência. Por isso, quando você aumenta a despesa, tem que aumentar a receita também. Esse é o espírito do parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição Federal. O espírito é manter o equilíbrio financeiro e atuarial das contas da Seguridade Social. Esse é o espírito desse parágrafo 5º desse artigo 195. E estender, professor, o que é isso? Estender o benefício. É um benefício que já existe, algumas pessoas têm direito e outras não. Então vamos estender para esses outros que não têm direito. Por exemplo, vamos continuar trabalhando com... Vamos pegar outro benefício, por exemplo, né? Salário família. Os segurados, contribuintes individuais, não têm direito a receber salário família. Aí o Congresso aprova uma lei estendendo o salário família para os segurados contribuintes individuais. Epa, acende a luz vermelha. Aumentar a despesa, tem que aumentar a receita. Tem que criar uma contribuição para custear isso. Não pode ficar criando benefício
sem criar a fonte de custeio. Se fizer isso, é inconstitucional. A lei que cria benefício sem criar a fonte de custeio é uma lei descaradamente inconstitucional. Tá legal? Tá ferindo de morte o parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição Federal. Uma lei que faz isso. Ok? Agora vamos voltar aqui para o artigo 201 da Constituição Federal e vamos ver outras características importantes da Previdência Social. Voltemos ao artigo 201. Vimos aqui característica muito importante, que é o caráter contributivo. Agora vamos ver essa aqui, ó. A filiação obrigatória. Importantíssimo. É uma característica importante da Previdência Social. Característica essa que só a Previdência Social tem também. A questão da filiação obrigatória é uma característica exclusiva da Previdência Social. Quando se trata de Seguridade Social, apenas a Previdência Social tem essa característica aí, filiação compulsória. O que significa isso? É que para você se filiar à Previdência, em via de regra, não é um ato da sua vontade. Não. Você se filia pela vontade da lei, não pela sua própria vontade. Tá legal? Como assim, professor? Não é a pessoa que decide se vai se filiar ou não à Previdência? Não, não é a pessoa que decide. Olha, aqui funciona assim. Se você exerce alguma atividade trabalhista remunerada que seja abrangida por um regime de previdência social, seja o regime geral, seja o regime próprio, já a gente faz a diferença entre regime geral e regime próprio, mas se você exerce alguma atividade remunerada abrangida por um desses dois regimes de previdência, regime geral e regime próprio, você está automaticamente e compulsoriamente filiado ao regime. Não é você que decide que quer se filiar. Não, você se filiou porque a lei lhe obrigou a se filiar. Tá legal? E a filiação é automática. A filiação do segurado obrigatório decorre automaticamente do exercício da atividade remunerada, abrangida pelo regime. Por exemplo, você começou a exercer uma atividade remunerada e essa atividade remunerada é abrangida, por exemplo, pelo regime geral de previdência social, você está automaticamente filiado ao regime geral de previdência social. Por exemplo, você terminou o curso de ciências contábeis, aí abriu um escritório de contabilidade na condição de autônomo e começou a exercer a profissão de contador de forma remunerada. Você está filiado. Independentemente de que você tenha ido lá na Previdência fazer sua inscrição ou não, mas se você começou a exercer aquela atividade de forma remunerada, você está automaticamente filiado. Aí você diz, professor, mas eu vou contar uma coisa aqui. Eu conheço uma pessoa, um vizinho meu, que ele está exercendo uma atividade dessa na condição de autônomo, mas ele não se filiou não. Você é que pensa que ele não se filiou. Ele se filiou. Ele não sentiu, mas se filiou. Ele não ficou sabendo, mas se filiou. Porque a filiação decorre automaticamente do exercício da atividade remunerada. Professor, explica esse negócio aí. Como é que o cara se filia e nem percebe que se filiou? Vou explicar. E para explicar isso, eu vou mostrar aqui a diferença entre duas coisas. É a diferença entre filiação e inscrição, tá legal? Diferença entre filiação e inscrição. Esse teu amigo, que você disse que ele está exercendo atividade remunerada como autônomo, assim como motorista de táxi, ele é motorista de táxi. Aí você disse, mas ele não se filiou não. Se filiou. É porque você não viu, ele não viu, mas se filiou. Se filiou mesmo sem perceber. Então vamos lá. Qual é a diferença entre filiação
e inscrição. A filiação é meramente o vínculo jurídico que se estabelece entre o trabalhador e a Previdência. Aí esse vínculo jurídico, ele decorre automaticamente do exercício da atividade remunerada. Começou a exercer uma atividade remunerada e aquela atividade remunerada é abrangida pelo regime geral de Previdência Social, ele está automaticamente filiado. Ou seja, nasceu um vínculo jurídico entre esse cidadão e a Previdência Social. Vínculo jurídico este que gera direitos e obrigações entre as partes. Como, por exemplo, esse cidadão começou a exercer a atividade de motorista de táxi. Aí eu disse, está afiliado. Aí apareceu um vínculo jurídico entre ele e a Previdência que obriga esse cidadão a pagar a contribuição para a Previdência. Se ele não está pagando, ele é um devedor da Previdência. Está na lista negra dos devedores da Previdência Social. Está na lista negra dos devedores da Previdência Social. Porque está exercendo uma atividade remunerada, abrangida pelo regime geral, está automaticamente filiado, tem a obrigação de pagar a contribuição para a Previdência e não está pagando. Se você tem a obrigação de pagar e não está pagando, então você está devendo. Se você está devendo, você é um devedor. Pronto. Matou a charada. Agora, inscrição é outra coisa. Inscrição é o cadastramento do trabalhador, o cadastramento da pessoa junto à Previdência Social. Nós podemos dizer também que a inscrição é a materialização da filiação. A filiação é apenas o vínculo jurídico que se estabelece. Agora, esse vínculo jurídico tem que ser materializado. Essa materialização se dá por meio da inscrição. A inscrição é o cadastramento. A pessoa vai se cadastrar na Previdência. Aí tem que apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência, aquela burocracia toda, né? Isso é a inscrição. Vai lá no posto da Previdência, pode até fazer pela internet hoje, né? Mas é esse cadastramento. Inscrição é sinônimo de cadastramento. Filiação é sinônimo de vínculo jurídico que se estabelece entre a pessoa e a Previdência Social. Então, a filiação ela é compulsória. Se você está exercendo, coloca aqui, inscrição é o cadastramento. Se você está exercendo uma atividade abrangida pela Previdência, você está automaticamente filiado. Então é isso o que significa esse termo aqui, filiação compulsória. Embora, fazendo aqui um parêntese, no regime geral de Previdência Social, existe a figura do segurado facultativo, que posteriormente nós vamos estudar isso. Mas já posso adiantar que o segurado facultativo é uma pessoa que não exerce atividade remunerada abrangida pelo sistema. Aí, como ele não exerce atividade remunerada, aí só por isso a filiação dele é facultativa. Ele se filia se quiser. Mas, dentre aquelas pessoas que exercem atividades remuneradas e suas atividades remuneradas lícitas são abrangidas pela Previdência Social, então essas pessoas são obrigadas a se filiar. A filiação é obrigatória, é compulsória. E essa filiação decorre automaticamente do exercício da atividade remunerada. Então, vejamos que nós estamos adiantando aqui o nosso entendimento acerca da Seguridade Social. Vimos características muito importantes relacionadas com a Previdência Social. No início da próxima aula, veremos características também importantes, porém relacionadas à assistência social e à saúde. Um abraço e até a próxima. Fiquem com Deus.